paz do Senhor Jesus, quero saudar a todos aqueles que estão nos acompanhando nessa noite, que o Senhor venha manifestar a glória dele na sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu queria compartilhar com vocês nessa noite a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o título dela é O Maior se torna o menor. Eu queria perguntar para você, quem o mundo julga ser o maioral? Geralmente, o mundo ele julga aquele que é o maior pelos status que aquela pessoa possui, ou pela quantidade de bens que essa pessoa acumulou durante a sua vida. Mas no reino de Deus, como esse assunto é tratado? Nós vamos ver então nessa noite como Jesus tratou desse assunto ou desse princípio. Vamos orar então, para que o Espírito Santo de Deus nos traga total entendimento dessa palavra, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite, Pai, em que o Senhor está nos dando essa palavra. Ó Deus, que essa palavra ela possa realmente fazer a diferença em nossas vidas. Nós clamamos, Senhor, para que o Teu Espírito Santo venha nos dar total entendimento daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Que seja uma noite, Pai, de transformação, uma noite em que possamos ouvir a Tua voz profundamente no nosso espírito, Pai. Oh Jesus, usa a minha vida como um canal do Senhor, faça essa obra, Senhor, nessa noite através da minha vida, Pai. Não sou capaz, mas venha me capacitar, Senhor, para ministrar a Tua palavra em espírito e em verdade. Assim eu oro, assim eu te peço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, primeiramente no capítulo 10, amém? Abra aí Marcos capítulo 10, a partir do verso 42, que diz a palavra de Deus: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Veja que Jesus ele nos revela o princípio daquele que é maior no reino de Deus. É incrível como o cristianismo ele contraria o mundo e seus valores. Cristo veio para dar ao homem a possibilidade de viver de maneira contrária ao mundo, mas de forma sobrenatural e agradável a Deus. Veja que aquilo que Cristo ministra ao coração dos seus discípulos é totalmente avesso àquilo que o mundo considera como certo, como um princípio a ser observado. O maior se torna o menor, para que diante de Deus seja aprovado. Veja que Tiago e João queriam um estar à direita,
outro à esquerda de Cristo quando ele estivesse em glória ou estivesse ali reinando em glória junto do Pai. Mas eles foram surpreendidos pela resposta que Cristo os deu. Jesus, ele não se limitou apenas a dar essa resposta para os seus discípulos. Jesus, ele deu o próprio exemplo de ser um servo, de viver esse princípio como homem aqui na terra, como Deus também, mas ele encarnado, ele nos deu o exemplo de como nós deveremos ou como nós devemos nos portar diante do reino de Deus aqui na terra. Nós precisamos ser servos, precisamos servir, e Cristo nos deu esse exemplo. Quando ele estava prestes a se entregar na cruz por nós, ele faz algo incrível e inusitado que pega todos os seus discípulos de surpresa. E isso está narrado por João no capítulo 13, a partir do verso 1. Abra sua Bíblia então, João capítulo 13, no verso 1, um texto muito conhecido da palavra de Deus, mas que nós vamos ouvir a voz de Deus mais uma vez através desse texto. Amém? Então vamos ler João 13 a partir do verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Queridos, que texto maravilhoso da palavra de Deus, e que exemplo maravilhoso o nosso Senhor nos deixou. O exemplo em que nós precisamos copiar. E nós vamos, através desse texto, observar 4 lições que Cristo nos deixa nessa noite. A primeira lição: o orgulho nunca impediu Jesus de demonstrar o seu amor.
Veja que a Bíblia diz que ele amou os seus que estavam com ele até o fim. Ele, sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, antes se esvaziou para se tornar um servo. Isso está narrado na Bíblia em Filipenses 2, no capítulo 2, no versículo 6. Veja que o orgulho, ele vai sempre se opor ao serviço no reino. Quantos se orgulham de cargos em igreja? Quantos se orgulham em ser líderes e se esquecem de que se eles estão exercendo algum cargo, algum posto de liderança, eles precisam se esvaziar para poder se tornarem servos? Será que estamos dispostos a servir alguém que nos desagradou? Será que continuamos com o espírito de servo, como Cristo continuou, sabendo que Judas o trairia? Será que estamos dispostos no nosso dia a dia a servir aquele que nos maltrata? Cristo nos deu esse exemplo. Ele serviu os seus que estavam com ele até o fim, inclusive Judas Iscariotes. A segunda lição que Deus nos deixa nessa noite, que é a soberania de Cristo se revelou supremamente no serviço de um escravo. Veja que a cultura judaica, as sandálias não protegiam os pés das pessoas contra a sujeira das estradas. Os servos, não os mestres, deviam o quê? Deviam lavar os pés. Mas Jesus, sabendo perfeitamente quem ele era o próprio Deus, ele é o próprio Deus, sabendo que ele era mestre, ele tornou-se servo, fazendo algo que somente um servo faria ou fazia, que era lavar os pés dos seus mestres. Dentre os 4 evangelistas, somente João narra esse fato, esse acontecimento no ministério de Cristo. E nós sabemos que João, ele apresenta Cristo como evangelista, ele apresenta Cristo como Deus. Ele não é como Mateus, que apresenta ali Cristo como rei, Marcos, que apresenta Cristo como servo, e Lucas como filho do homem. João apresenta Jesus como o próprio Deus, e ele apresentando Jesus como o próprio Deus, ele mostra que Jesus, sendo Deus, ele serviu, ele se deu como um escravo por amor a nós. Todos os cristãos cheios do Espírito Santo verdadeiramente se tornam escravos de Cristo, se tornam verdadeiramente aqueles que servem a igreja de Cristo, se tornam verdadeiramente aqueles que têm prazer em servir, não em receber ou serem servidos. Nenhum mestre naquela época se submeteria a lavar os pés de um servo, mas Jesus, sendo Senhor e Mestre, ele o fez. A terceira lição que nós tiramos nessa noite é: os ensinamentos de Jesus vai nos confundir se olharmos com a ótica humana. Veja os versículos 6 a 9, quando o Senhor disse a Pedro para deixá-lo lavar os seus pés. Naquele momento, Pedro, olhando com a ótica da cultura da época, ele disse: não, isso está contradizendo a cultura que nós vivemos. Um servo nunca permitirá que um mestre lave os seus pés.
Naquele momento, Cristo disse para ele: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Nós vemos que naquele momento Pedro entende o princípio espiritual de que quando Cristo estava lavando os seus pés, ele estava revelando que Pedro também se tornaria um líder espiritual e que Pedro também se tornaria um servo. E Pedro lavaria, entre aspas, lavaria os pés da igreja pela qual ele seria o líder em breve. E ele naquele momento ele entende esse princípio espiritual e ele fala: lave também as minhas mãos e a minha cabeça. Vejam, queridos, que quem é maior no reino de Deus precisa se tornar o menor. Ou quem quer ser o maior no reino de Deus, quem quer ser agradável ao coração de Deus, quem quer cumprir aquilo que Cristo nos ordenou, precisa servir. E nós estamos vendo hoje muitas igrejas em que as pessoas chegam e elas querem o quê? Elas querem ser servidas. E se elas não forem servidas, muitas vezes elas ficam aborrecidas. Muitas vezes elas falam mal dos seus líderes. Mas se você quer ser realmente aquele que vai fazer diferença aqui na terra, você precisa entender as coisas com a ótica espiritual. Quando Pedro entende com a ótica espiritual aquilo que ele viria a ser, que era um servo da igreja de Cristo, ele então permite que Cristo lave os seus pés. A quarta e última lição dessa noite é: Jesus nos deixou o seu exemplo para que possamos refletir a sua glória a este mundo. Versículos 12 até o versículo 17. O significado da ação humilde de Cristo nos revela que a igreja deve seguir o exemplo do Senhor. Ela deve seguir o exemplo perdoando e restaurando os membros que tropeçam no pecado. Também nos mostra que os líderes devem servir os seus liderados, ou seja, com o espírito de abnegação, ou seja, negar-se a si mesmo em prol do reino de Deus. Isso é seguir o exemplo do cristianismo. Isso é realmente se tornar um exemplo de cristianismo ou de cristão, seguir o exemplo de Cristo. No verso 16, nós vemos a palavra servo, e se nós procurarmos o significado dessa palavra no original grego, nós vamos ver que a palavra é doulos, que significa escravo. Isso nos mostra que Jesus, ele se tornou um escravo do Pai por amor a nós. Ele se torna um escravo de Deus como homem, como Deus aqui na terra, mas acima de tudo, ele tem uma atitude de escravo para com os seus discípulos, para que ele pudesse nos dar o exemplo de como nós devemos nos portar diante da igreja de Cristo, como nós devemos nos portar diante dos nossos irmãos. Então Deus nos chama nessa noite a tomarmos uma atitude de servos. Deus nos chama nessa noite a copiarmos Jesus, a servirmos a igreja, a termos realmente uma vida que reflete Cristo aqui na terra. E para termos essa vida, nós precisamos nos esvaziar, nós precisamos nos despir de todo orgulho, altivez. Diante dessa palavra, nós temos que entender que um cristão nunca poderá ser mais altivo do que o seu mestre, do que o seu Senhor Jesus. E como eu sou mais altivo do que Cristo, se eu quero ser servido?
Porque Cristo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Por isso, ser cristão é ser menor para diante de Deus, ser exaltado, conforme Filipenses capítulo 2, que ele se humilhou, ele se esvaziou e Deus o exaltou de sobremaneira, que lhe deu o nome sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso, diante dessa palavra, qual é a sua decisão? Diante dessa palavra, você, nesse momento, você quer permitir que Deus sonde o seu coração, para que você possa entender se você realmente é um cristão verdadeiro, se realmente você copia o seu Senhor, se nós como igreja estamos copiando Cristo, se nós como igreja somos servos, se nós como igreja não olhamos muitas vezes para aquele que nos desagrada, mas nós olhamos para Cristo, que lavou os pés de Judas Iscariotes, mesmo sabendo que Judas o trairia. Independente de você pensar, mas ele era Deus, ele é Jesus, mas ele também estava como homem, e ele nos deu um exemplo. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez para nos deixar o exemplo de que aquele que serve é o maior no reino dele. Por isso, será que você tem refletido Cristo para aqueles que se aproximam de você? O que hoje mais pesa na sua vida? Ser servido ou servir? Feche seus olhos agora e eu quero orar com você. Pai de amor, Pai amado, Senhor das nossas vidas, Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Nós queremos, Jesus, nessa noite, te pedir que sonde os nossos corações, que o Senhor venha mostrar a cada um de nós se nós realmente estamos fazendo a Tua vontade. Venha nos mostrar, Senhor, se somos realmente servos, ou se nós queremos apenas ser servidos, exigir, dizer: eu tenho que ser honrado, tenho que ser servido. Não, nós precisamos fazer como Cristo. Sonde os nossos corações nessa noite, Senhor. Mostra, Senhor, mostra aquilo que nós precisamos fazer como igreja para refletir a Tua glória aqui na terra, Senhor. E nessa noite só nos mostra claramente que nós precisamos ser servos. O que nós precisamos fazer na prática, Pai, é servir uns aos outros. Sonda o coração da Tua igreja em toda a face da terra, a começar pela Igreja Ousado Amor, que o Senhor nos dá essa palavra. Faça a Tua obra, Senhor, em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que nessa semana você possa praticar essa palavra, que nessa semana você possa colocar essa palavra em prática no seu dia a dia, servindo a igreja que você pertence, servindo as pessoas que você convive com elas, mas acima de tudo, refletindo o espírito de servo do Senhor e Salvador de nossas vidas, Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. E o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a Igreja de Cristo em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.
Deus te abençoe. Uma semana cheia da presença de Cristo, da presença do Espírito de Sérgio, de Jesus Cristo. Quero te mais de ti.